Olá, vamos para a correção da página 187. Se vocês prestarem bem atenção, eu não coloquei nessa primeira questão a letra I e a letra J, porque eu vou resolvê-las, porém, separadamente, tá? Elas ocupam um pouco mais de espaço e também exigem um pouquinho mais de atenção, tá bom? Essas 8 letrinhas aí, da letra A até a letra H, nós temos aquelas raízes que muitos podem chamar de óbvias. Por que óbvias? Porque são raízes que muitas vezes o aluno nem precisa calcular, porque ele já sabe de qual. São raízes muito utilizadas, como é o caso da raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3 e a de 16 é 4. Somando as duas, 7. Na letra B, o menos se repete. Raiz quadrada de 25 dá 5, a de 49 dá 7, menos 5 mais 7 dá 2. A letra C, a raiz cúbica de 8 é 2, só que tem o menos na frente, menos 2. E a de 144 é 12. Se não souber de qual, faz a fatoração. Letra D. Vamos aproveitar na letra D e vou fazer a fatoração do 64, tá? Já que eu vou partir do princípio de que raiz quadrada de 100, a maioria lembra aqui, que a gente falou bastante dela, que vai dar 10. Vou fazer a fatoração do 64 apenas para vocês lembrarem aqui rapidinho, tá certo? Então, eu tenho aqui... Lembrando que a fatoração é feita com números primos. Como eu quero raiz cúbica, eu separo em trios, né? O índice está aqui, ó. Então, eu tenho essa base 2 e essa base 2. Multiplicando as duas bases, 2 vezes 2, 4. Tem um menos aqui na frente, ó. Então, a minha resposta vai dar 6. Tá certo? Lembrando que, se não souber de qual, faz a fatoração. Letra E. Raiz quadrada de 121. Como tem o menos aqui na frente... Boto menos, é menos 11. 196, a raiz é 14. Menos 11 mais 14 vai dar 3. Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz quadrada de 9 também é 3. Essa subtração vai dar 0. Raiz quadrada de 169 dá 13. 225 dá 15. 13 menos 15 vai dar menos 2. E letra H, raiz cúbica de 125 é 5. Raiz cúbica de 8 é 2. E a raiz quadrada de 81 é 3. 5 menos 2 é 3. 3 mais 3, 6. Vamos agora para a letra I e para a letra H. Para fazer a letra I e a letra J, eu coloquei um pouquinho mais de espaço. A letra I, você tem números decimais. Todas as vezes que você tem um número decimal, o ideal é que você transforme em fração. Então, vamos transformar cada um deles. Eu vou ter aqui 4 centésimos. Lembrando que o numerador é o decimal sem vírgula e o denominador é o número 1, né? E você acrescenta os zeros a mesma quantidade de casas decimais. Então, o de cá vai ser 9 centésimos e o último 16 centésimos. Falando sobre a letra I, já dá para você entender a letra J, porque em ambos os casos agora nós temos frações dentro da raiz. E se a gente recordar das aulas anteriores, quando nós temos uma fração dentro da raiz, calcula a raiz de cima e calcula a raiz de baixo. Então, eu vou ter aqui em cima a raiz quadrada, embaixo, em cima aqui também, raiz de 100 e mesma coisa para o último aqui. Os três possuem a mesma raiz no denominador, certo? E essa raiz é igual a 10. A do denominador, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos. Raiz de 4, 2, raiz de 9, 3, raiz de 16, 4.
e embaixo é o 10. Aqui, ou você soma em fração, ou você soma em decimal, eu vou somar em decimal, tá? Eu tô somando todos eles em decimal, eu tenho aqui 0,2 menos 0,3 mais 0,4. 0,2 menos 0,3 dá menos 0,1 aqui, então resposta 0,3, tá ok? E a letra J, fazer o mesmo esquema, tirar a raiz em cima, raiz embaixo, né? Fazer a mesma coisa. Agora, ao invés do denominador, eles possuem numeradores iguais. A raiz de 1 é o próprio 1. Então, vamos lá fazer cada uma separadamente. Meu Deus, como fazer uma conta dessa de fração? Simples, amados. Primeiro, vamos aqui. Risco da fração, né? No denominador, multiplica os denominadores. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Agora que você já achou 24, você pega ele e faz. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quase uma música, né? Então, ó, 24 dividindo pelo de baixo, 12, né? Multiplicando pelo de cima. Então, olha só, 24 por 2 dá 12. 12 vezes 1, 12. Repite sinal, menos. 24, divide pelo de baixo, né? 24 por 3 dá 8. 8 vezes 1, 8. 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 1, 6. E aí, nós vamos fazer o que agora? Vamos calcular em cima. 12 menos 8 vai dar 4. 4 com mais 6, 10. Eu tenho 10, 24 avos. Porém, eu não posso responder assim, porque eu tenho como simplificar a minha fração. Simplificar como? Eu pego o de cima, divido por 2 e o de baixo também. Então, 5, 12 avos. Vamos lá para a questão 2. Vamos para a questão 4. Questão 2 a gente pula, questão 3 a gente pula também. E vamos fazer a questão 4, certo? Não coloquei também de novo todas as letras, justamente porque eu vou fazer separadamente. Na letra A, ela é a mais basiquinha de todas, é quando as raízes são exatamente iguais, não precisa mexer em absolutamente nada, não precisa fazer fatoração. Então, eu vou repetir a raiz de 10 e fazer minha conta com os números de fora. Lembrando que, quando o número não aparece, significa que é o número 1 aqui na frente, tá bom? E aí, então, eu vou ter o seguinte. 1 mais 2 menos 5. E sobrando aqui, ó, a raiz de 10. 1 mais 2, 3. 3 menos 5 dá menos 2. Então, a resposta, menos 2, raiz de 10. Tá ok? Letra B, os radicandos são diferentes. Nesse caso, e aí você pode olhar no seu PCD, no seu módulo também. Quando isso acontece, você precisa fatorar o número, certo? Lembrando de olhar sempre para o índice. O índice aqui é 2. Fatorando o 8, a gente vai encontrar que a raiz quadrada de 8 vai ser o seguinte. O 3 aqui, ó, vai continuar, vai multiplicar pela transformação dessa raiz. Vai dar isso aqui, tá certo? Lembrando, se você ainda não sabe como fazer aquilo ali, como sair daqui para cá, vai lá para a videoaula sobre raízes que não são exatas, tá certo? Menos a raiz de 18, ao ser transformada, vou botar aqui da mesma cor, vai ficar o menos aqui, né? Se repete, a gente vai ter 3 raiz de 2. Mais esse 2 do lado de fora vai multiplicar com a nossa transformação. A raiz de 32, fazendo a fatoração, tirando quem deve tirar da raiz, eu vou ter 4 raiz de 2. Vamos agora resolver mais. 3 vezes 2 dá 6.
2 vezes 4 dá 8. E aqui, se você quiser, ó, já pode direto. 6 menos 3, 3. 3 com mais 8, 11. Então, eu vou ter 11 raiz de 2. Letra C. Letra C, mesmo esquema, vou precisar fatorar, mas agora ao invés de raiz quadrada é uma raiz cúbica, tá certo? Então, quando eu fizer a raiz cúbica de 81, eu vou encontrar 3 raiz cúbica de 3, certo? Mais aquele 2 ali, tá do lado de fora. Raiz cúbica de 24, fatorando, eu vou encontrar o seguinte. 2 raiz cúbica de 3, certo? Menos o 3, tá aqui do lado de fora. 375. Quando você fatorar o 375, você vai encontrar o seguinte. 5 raiz cúbica de 3. Então, eu vou ter aqui 3 raiz cúbica de 3, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 5, 15. Aí, então, eu faço 3 mais 4 menos 15. Então, aqui vai dar menos 8 raiz cúbica de 3. Se não entendeu, volta o vídeo. Letra D, mesmo esquema, fazer a fatoração de cada um. Vocês vão ver que nesse caso a gente vai encontrar duas raízes distintas, né? Mas vamos lá fazer. Raiz de 50, fatorou. Eu quero raiz quadrada, então separo em duplas. Aí eu vou ter aqui 5 raiz quadrada de 2, menos 300, raiz quadrada de 300. Mesma coisa, fatora, separa em duplas. E aí quem é que vai sair? Vai sair 10... E vai ficar aqui preso, ó, o 3. Raiz quadrada de 98. Quando você fizer a fatoraçãozinha lá, você vai encontrar 7 raiz de 2. E 363, quando você fizer a fatoração, ela vai sair 11 raiz de 3. Lembre-se que, como eu falei na outra aula, no PCD, você não pode somar raízes que sejam distintas, né? Elas têm que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, o que nós vamos fazer aí? A gente vai reorganizar esses números juntando semelhante com semelhante. Por exemplo, o 5 raiz quadrada de 2 vai se juntar com quem? Com menos 7 raiz de 2. Então, esse cara aqui, ó, vem pra cá. Então, eu tenho aqui menos, deixa eu apagar aqui pra gente escrever direitinho. Eu vou ter menos 7 raiz de 2. A mesma coisa eu vou fazer com os números que estão com raiz de 3, ó. O menos 10 raiz de 3 se desloca pra cá. Mais 11 raiz de 3. Eu só reorganizei, mudei de posição. Mudar de posição não muda sinal de ninguém, mudar de posição não altera o valor de ninguém, tá? Eu desloquei esse para cá e esse número para cá. Agora vamos calcular essa dupla depois dessa dupla aqui. 5 raiz de 2 menos 7 raiz de 2 dá menos 2 raiz de 2. Menos 10 raiz de 3 mais 11 raiz de 3 vai dar mais 1 raiz de 3 ou somente sem o 1 aqui. Tanto faz como preferir. E acaba aí, tá? Não tem mais para onde ir. Letra E. Fatoração, raiz quadrada, portanto vão ser em duplas. Aqui eu tenho 5. Lembrando que esse 5, deixa eu deixar ele aqui do lado de fora. Esse 5 aí, ele vai multiplicar com quem sair da raiz. Então, eu vou botar aqui, ó, 2 raiz de 2. Menos esse 2, a mesma coisa.
ele vai multiplicar aqui por 3 raiz de 2, mais 1 sobre 2, vezes 10 raiz de 2. Beleza? O que tiver em vermelho significa o resultado da transformação dessas raízes. Então, vamos fazer as multiplicações. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 3, 6. 1 meio vezes 10. 1 meio não é 0,5? 0,5 vezes 10 vai dar quanto? 5, né? 5 raiz de 2. Agora tá de boas. 10 menos 6 dá 4. 4 com mais 5, 9. 9 raiz de 2. Aí a letra F e a letra G vão falar sobre o que nós comentamos nas aulas presenciais. Quando o expoente ele é maior do que o índice, né? Quando isso acontece. Então se liga no que vai acontecer em cada uma dessas partes, tá? Na letra F, eu tenho aqui o 3x e esse 3x se mantém aqui do lado de fora. Quem é que sai da raiz? O x aqui de dentro não pode sair, porque o expoente dele é 1. Mas o y tem o expoente 3, então é um expoente maior. Vou falar para vocês como é que pode acontecer esse macete, tá certo? Você pode fazer a subtração do seu expoente pelo índice, e aí essa subtração vai manter a letra dentro, seria um macete. Mas, indo pelo método convencional, nós teríamos o seguinte. Eu não quero uma raiz quadrada, então eu vou separar o 3 em y ao quadrado e y. Tá ok? Vamos aqui. xy vezes. Ali, o x e o y que estão aqui dentro, o expoente é menor do que o índice, porque o expoente é 1. Então, eles não podem sair da raiz. Porém, o 4 tem raiz, não tem? Qual é a raiz quadrada de 4? Não é 2? Então, ó, sai ele aqui e fica lá dentro o x e o y. Menos 2 vezes. Tanto o x quanto o y que estão dentro da raiz possuem expoente maior. Então, vamos separá-los, ó. Por que eu separei? Porque na hora que eu somo esse expoente do y com esse, não vai dar 3? 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. Tá ok? Então, vamos lá. Agora aqui embaixo, ó. 3x vezes. Desses aqui, quem é que pode sair? Esse y de cá, porque tem um expoente igual ao índice. Então, ele sai. E quem não sai, fica aqui presinho dentro da raiz. Menos xy. Aqui não muda nada. Ali, quem é que vai sair? Vai sair esse x e esse y. E os outros dois ficam dentro. Vamos finalizar nossas multiplicações? Aqui, 3x vezes y é 3xy, né? Raiz. Aqui, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso escrever isso assim, ó. E ali, tudo bem? Ó, observe que essa parte de cá, a parte literal, a parte de letras, são todas iguais. Tá certo? Então, eu posso dizer o seguinte, na minha resposta, no final, vai ter quem? Vai ter xy vezes a raiz de xy, certo? Vai ter isso aqui, ó. E quem é que vai vir aqui na frente? A subtração desses números. 3 menos 2 dá 1. 1 menos 2 dá menos 1. Certo? Ou a gente pode tirar esse 1 daqui e só deixar o nosso sinal. Tá ok?
Vamos lá, mesmo esquema para a letra G. A letra G eu vou manter que está do lado de fora, aqui. E aí, como é que eu vou arrumar dentro da minha raiz o A, se A ao quadrado? Ó, separei. O segundo aqui não muda absolutamente nada. Não consigo fazer nada com ele. E o de lá de cima, ó. A ao quadrado e A. 2 mais 2, 4, com mais 1, 5. Então, como é que vai ficar a nossa letra G? Eu vou ter aqui 3 vezes quem? Esse A aqui sai da raiz, o outro fica dentro. Aqui não muda nada. Aqui, ó, os dois saem, né? Tanto esse A quanto esse. Então, aqui eu vou ter A vezes a raiz de A sobre A. Deixa eu jogar esse A mais pra cima para não confundir. Tá ok? Então, ó, esses dois aqui podem sair. Saíram aqui juntos, só multiplicar. Bom, vamos lá, continuar. Aqui, então, eu vou ficar com 3A, raiz de A, menos A, raiz de A. Olha só, esse A daqui com esse de cima, por exemplo, a gente pode cortar. Quando a gente corta, nós temos aqui, ó, mais A, raiz de A, que foi o que sobrou. De novo, nós temos uma parte literal igual, ó. Tá certo? Então, como é que vai ser a minha resposta? 3 menos 1. Lembrando que quando não tem nada, significa que tem o número 1 aqui. 3 menos 1, 2. 2 com mais, ó. 1 dá 3. Então, eu tenho aqui 3A raiz de A. Para resolver a questão 7, primeiro eu denominei uma letra para cada lado. Isso é uma questão de organização minha, tá certo? Você faz como achar melhor e mais entendível para você. A raiz 7, ele já deu na questão. E o que foi que eu fiz? Para cada um dos números eu realizei uma fatoração. Então, para o lado A, eu fiz a minha fatoração aqui, tá vendo? Como ele quer uma raiz quadrada, eu separei em duplas. Eu tenho duas duplas com base 2 e o número 7 ficou. Então, eu multipliquei essas duplas e o 7 ficou do lado de dentro, né? Preso na raiz. 2 vezes 2, 4 raiz de 7. A mesma coisa para o lado B, que foi a raiz de 28. Fatorei. Eu poderia até ter aproveitado essa de cá, tá? Fatorei, separei em dupla. Só tinha uma dupla que era dupla de base 2. O 7 ficou, portanto, ficou desse jeito aqui. A letra C, mesmo esquema, fatoração, fiz uma dupla e a dupla ficou do lado de fora, quem não teve ficou dentro da raiz, tá ok? Então, eu tenho aqui os meus 3 valores. Como ele pede o perímetro, ele quer a soma de todos os lados. Você tinha a opção de ou substituir agora por cada um deles, ou no final. Eu preferi no final, tá? Para evitar muitos cálculos com números decimais. Então, aqui, ó, tá a minha soma dos 3 lados, A, B e C. As raízes são todas iguais, portanto, eu fiz 4 mais 2, 6, 6 mais 5, 11. 11 raiz de 7. A gente sabe que quando a gente escreve desse jeito, é a mesma coisa que uma multiplicação. Tá ok? Então, eu substituí a raiz de 7 pelo valor de 2,64. Essa conta vai dar 29,04. A questão 8 é mais simples ainda, porque ele quer perímetro. Então, se ele quer perímetro, ele só precisa que você some todos os lados. Então, vamos por partes. Letra A. Na letra A, eu vou ter a soma de todos esses valores. Eu já até coloquei na ordem em que os semelhantes ficassem próximos, tá? Aproveitei aqui e fiz uma fatoraçãozinha só para lembrar que a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Portanto, quando eu substituo na minha conta, ficaria desse jeito, certo? Na hora que eu substituo. E aí, todos eles agora possuem a mesma raiz. Somando todos eles, nós temos 6. 2 mais 2, 4. Quando não tem nada, é 1. Então, 5 mais 1, 6. Tá ok?
Para a letra B, por mais que a gente tenha todos esses parênteses aqui, tanto faz a gente deixa ou não esses parênteses, tá? Como nós não temos o sinal de menos entre os parênteses, só temos o sinal de mais, basta tirar. E aí eu já organizei também semelhante com semelhante, tá certo? Juntei todas as raízes de 2 e todas as raízes de 8. Lembrando, ó, que eu fiz aqui em cima, a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Então, substituindo, eu teria desse jeito. Alguns alunos provavelmente já foram mais rápidos, já somaram aqui, já fizeram até contagem de cabeça, mas temos que fazer também passo a passo para aqueles que não entendem, né? Então, aqui, somando todos eles, eu vou ter 9 raiz de 2. Letra C, eu tenho também esse somatório. Aqui do lado, eu fiz as minhas duas fatorações, então eu tenho a raiz quadrada de 108, que deu 6 raiz de 3, e a raiz quadrada de 75. Se não estiver entendendo, dá uma pausa agora e avalie o que foi que eu fiz, tá bom? Substituindo aqui, ó, eu vou ter então 6 raiz de 3, mais 6 raiz de 3, mais 5 raiz de 3, mais 5 raiz de 3, que resultam em 22 raiz de 3. E colocar aqui as minhas unidades de medida, porque eu estou tratando de perímetro. Beleza? Esse aqui é o nosso resuminho da questão 8. Um abraço e até a próxima!